Mas de meio século de história, isso é muita tradição. Mas de É meio claro que eu século de história, aprovo. isso é Você muita ter o tradição. reconhecimento É do claro que eu MEC, aprovo. pra mim, Você ter o é um selo de reconhecimento do garantia. MEC, Aprovadíssima. pra mim, é um selo de garantia. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Oh, que rápido. Já podemos começar, Bruna? Acho que sim, né? Muito bem. Gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Valéria chegou por último aqui, por enquanto. Eu sou a professora Marli Rodrigues e estou como coordenadora no curso de Neurociência na Educação, nas modalidades EAD e presencial, na Unisa. Ao nosso lado aqui da telinha está a professora doutora Eliette Pardono. Ela é bióloga e geneticista, ela é conteudista da Unisa, ela fez disciplinas do nosso curso EAD, ela é também professora do nosso curso presencial, trabalha como geneticista também, e é uma grande parceira nossa, porque eu gosto muito de chamá-la, né? Professora, quer se apresentar, por favor? Professora, já me apresentou super bem. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado, doutorado em genética, pós-doutorado também na área de genética humana, sempre trabalhei com aconselhamento genético, com as questões de risco de recorrência e laudos de exames, enfim, trabalhando com a comunicação com as famílias, mas uma apaixonada pela educação desde sempre. Fui fazer ciências biológicas para ser professora, a genética surgiu depois, e sou professora também desde sempre. Eu costumo dizer que eu sou professora, né? Quando me perguntam a minha profissão, eu digo sou professora, com muito orgulho. E como não, então, aí, entendendo a questão da aprendizagem, fui me apaixonando cada vez mais pela neurociências e estudando bastante essa área. E já há algum tempo tenho esse contato com a Unisa, um lugar que eu gosto muito, que eu acho que as coisas são feitas de forma bem sérias e bem comprometidas. Então, me sinto muito orgulhosa de fazer parte da equipe e de ser coordenada pela professora Marli, que quem já teve a oportunidade de ser aluno dela sabe o quão dedicada ela é, quão atenciosa ela é, sempre com o suporte. Eu brinco que eu nunca tive uma coordenadora 24 horas presente. Eu tenho vontade de falar assim, não dorme, não? Gente, pode ser assim, ela pega no pé também, hein? É uma outra forma de interpretação, né, Eliette? Não, mas no meu caso sempre é um contato muito prazeroso. Então, só tenho a agradecer e eu adoro falar sobre esse tema, sobre aprendizagem, educação, neurociência, e sempre puxo um pouquinho para a genética, afinal de contas, é a minha vida. Doutorado e pós-doutorado tem que puxar um pouquinho, né? Não tem como. Não tem como, né, Eliette? Tá bom, então. Obrigada, Eliette. Obrigada mesmo, obrigada pelas suas palavras. Turma, o nosso tema... Clarice, boa noite. Vi que você também acabou de entrar. Muito obrigada pela sua presença. Marta, muito obrigada também por você estar aqui. Veja, o nosso tema, ele é neurociência e aprendizagem. Um diálogo entre fronteiras. Então, vamos tentar entender, né, esse tema. Quando a gente fala especificamente da aprendizagem escolar, nós estamos falando de um lugar, de um ambiente
que é responsável pela construção de um conhecimento específico. É o conhecimento formalizado e científico. É um conhecimento estruturado. Nenhuma outra espécie, a não ser a humana, tem um conhecimento tão estruturado como o nosso, um currículo para que você passe esse conhecimento de geração para geração. A aprendizagem dos não humanos é diferente, não é estruturada como a nossa. Todos os conhecimentos que a espécie humana desenvolve têm um objetivo, uma função social e é guardado para ser passado de geração para geração. Por isso, muita gente fala de uma maneira assim de transmitir conhecimento, né? Pelo fato dele ser passado mesmo, de geração para geração, tá? Agora, esse diálogo entre a neurociência e a pedagogia não é tão novo. É um diálogo antigo. Não sei se nós temos entre os participantes alguém que já foi professor ou que se lembra de algum professor muito específico, que o professor sempre era orientado para repete as coisas que você dá, retome as coisas que você dá, logo no início da aula, retome os principais aspectos da aula anterior, o que é importante, repita, procure trabalhar com motivação, com curiosidade, tornar a sua aula agradável para o aluno. Isso a gente sempre escuta. Muito antes de existir uma área neuropedagogia e antes de uma outra área que é mais atual, né? Vamos dizer assim, uma neuropedagogia que teve uma transcendência, que é a neurodidática, né? Então, neuropedagogia já é o diálogo entre aprendizagem, pedagogia e neurociência. E a neurodidática, vamos dizer assim, se refere a didáticas que são mais favoráveis para o cérebro aprender. Bom, por quê? Então, que a gente está tentando contextualizar a situação pedagógica de por que eu tenho que retomar, por que eu tenho que repetir, e o que significa trabalhar com motivação, interesse ou curiosidade. Vou falar uma palavrinha. Oi, Clarice. Ai, que bom. Obrigada, querida. Ó, saudades. Então, já foi minha aluna. Que obrigada, querida. Vou pegar uma palavrinha aqui que quem é professor conhece. Afetividade. A afetividade, às vezes, é muito mal entendida, vamos dizer assim. Ângela, boa noite, tudo bom? Obrigada pela sua presença. Mal entendida no sentido de que a afetividade está ligada à afeição, a carinho. Não é isso. Não é isso. Essa afetividade vem do verbo afetar. Afetar o seu aluno. Ser afetado como aluno pelo seu professor. Ser afetado pelas situações de sala de aula como professor. Ser afetado é levanta, anda, busca, é mobilizar. Mobilizar tanto o professor, como mobilizar, afetar o aluno. E como é que a gente faz isso? Com motivação.
com interesse, com curiosidade. Em ambos os lados. A relação professor-aluno, e aí, Eliette, me ajuda aqui, porque eu sempre peço ajuda para a professora Eliette, porque é pós-doutora, né? A coordenadora aqui só é mestra, né? Então, a gente tem que recorrer aos universitários, né? Eliette, se a gente pensar do ponto de vista da neurociência, quando eu penso numa sala de aula, eu tenho o cérebro do professor, que se comunica com o cérebro do aluno. Ó, é um recorte muito específico esse que eu estou fazendo. O que o cérebro faz? O cérebro recebe informações, analisa e armazena informações, né? Básico. O que ocorre, ó, se o professor está lá e se os alunos estão lá, o cérebro do professor está recebendo as informações que os aluninhos estão passando, e o cérebro dos aluninhos estão recebendo as informações que o professor está passando. O que ocorre, então, que tem um tranco na aprendizagem? O que ocorre, então, que às vezes o professor fica parado, imobilizado, mas eu já tentei de tudo e eu não consigo. O que ocorre, então, se o aluno tem dificuldade de aprendizagem? Isso é o diálogo entre as fronteiras. Aí entra aquela coisa que quem foi professor há muito tempo, eu, por exemplo, né, só olhar para os cabelos brancos da professora, não tem mais nenhum preto, né? Entendeu? Aí entra aquela questão do professor estar sendo sempre orientado, retome os principais aspectos da aula anterior, rechame, repita. Por que repita? Porque há uma premissa, vamos dizer assim, de que o nosso cérebro dá muita atenção a tudo aquilo que se repete. Por quê? Porque o cérebro não julga, gente. Quem julga é a nossa consciência. O cérebro está lá para te manter vivo e para que você dê a melhor resposta adaptativa com o seu contexto, com o seu entorno, mas ele não julga. Vou dar um exemplo. Beber, fumar, se é tudo repetitivo, Eliette, o cérebro não julga. É importante. Então, vamos nessa, né? Então, vamos nessa. Isso é uma premissa. Aí, partindo desse contexto, obrigada, Elaine. Janaína, boa noite. Muito obrigada, viu? Olha que a Elaine escreveu, eu vi agora. Partindo desse contexto, aí vamos fazer uma pergunta para a professora Eliette, né? Que agora vamos ouvi-la, né? A nossa pós-doc aqui. Professora, a partir desse contexto que a gente falou, né? Do rechamar, do repetir, de afetar, de mobilizar, né? No sentido de mobilizar, o que a neurociência poderia dar de contribuição para a aprendizagem escolar, uma vez que a aprendizagem escolar, o que ela solicita do aluno em síntese são funções cognitivas e memória, né? A escola não quer outra coisa, ela só quer isso, professora. Das funções cognitivas e memória. Como é que a neurociência pode auxiliar a gente a entender esse processo? Por favor. Bom, nós temos processos cognitivos que são importantes para começar essa história. Então, esses processos cognitivos, nós podemos começar com as sensações, falando do primeiro processo cognitivo. Então, as sensações são as sensações que a gente conhece, aquelas que a gente chama de órgãos do sentido,
a visão, a audição, o tato, a propriocepção, os sentidos todos. E esses sentidos, eles são percebidos de diferentes maneiras, por sabor, né, por receptores químicos, ou receptores de luz, receptores mecânicos. Esses estímulos são recebidos e eles são passados via sistema nervoso para o sistema nervoso central, né? Então, a gente tem o sistema nervoso periférico, que se comunica com o sistema nervoso central, medula, tronco encefálico e córtex, às vezes passando pela região límbica. O primeiro processo cognitivo é a sensação. Aí depois nós temos um outro aspecto, que é a percepção. Então, como ocorre a percepção dessas provocações sensoriais? E isso já é muito interessante, né? Porque a percepção já tem relação com a sua construção de conhecimento, com a sua vida. Por quê? Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Ivan Izquierdo. Foi um argentino que trabalhou no Brasil, faleceu esse ano, infelizmente. Trabalhou no Rio Grande do Sul e é um pesquisador incrível e tem livros maravilhosos. E ele diz o seguinte: nós somos aquilo que lembramos e também aquilo que esquecemos. Isso, para mim, tem muita profundidade, porque essa história do que esquecemos, ela está envolvida com aquilo que a gente esqueceu mesmo, que a gente não tem acesso, esqueceu, não formou o que eu chamo de circuitaria, né? O que a gente chama de circuitaria, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas também tem o que esquecemos, que está no nosso inconsciente, indo para uma visão mais psicanalítica, né? E que a gente pode até acessar, às vezes é sofrido. A escola, ela tem uma relação muito forte com esse inconsciente, porque as nossas primeiras relações de aprendizagem, elas começam quando a gente nasce, para dizer o mínimo. Então, a gente vai criando aqueles pequenos traumas, aquelas primeiras repressões, né? Aqueles primeiros recalques. E a escola vai contribuindo bastante com isso. Aquilo que lembramos e aquilo que esquecemos. Então, quando a gente fala de percepção, né? O segundo processo cognitivo, para alguns é muito mais fácil perceber algumas coisas do que para outros. Para alguns é muito mais fácil perceber aspectos que são ditos, para outros vistos, para outros sentidos, e tudo isso, ao mesmo tempo, ajuda muito na aprendizagem. Tá? Então, a percepção, ela é individual. E nós temos que trabalhar as individualidades. A percepção, ela já está relacionada com aquilo que a gente conhece, com os nossos conhecimentos, nossos sentimentos. Bom, aí a gente tem um terceiro processo cognitivo, que é a atenção. A atenção, ela vai ser maior quanto mais interesse a gente tem por aquilo. Tem vários tipos de atenção, a gente pode fazer um curso sobre atenção, não é tão simples falar rapidamente sobre atenção, mas a gente sabe muito bem que quando a percepção acontece, ela toca no ponto que é mais cômodo para a gente dá mais atenção àquilo. Quando é um assunto que a gente já não tem tanto interesse, a gente tem mais dificuldade para ter atenção, né? E sim, Elaine, a percepção ela tem uma relação importante com a subjetividade. A aprendizagem é subjetiva. A gente tenta... Você viu e eu estava escrevendo. Tudo bem, Elaine, duas, tá bom, tudo bem, deixa para lá.
A gente tenta tornar a aprendizagem um processo coletivo, porque a gente dá aula para um grupo, mas a aprendizagem é subjetiva. Não existe... Se eu colocar aqui uma cor vermelha, ainda que todo mundo consiga identificar isso como vermelho, eu tenho certeza que os nossos vermelhos, eles não são os mesmos. Exatamente. E isso não tem relação só com o que o vermelho significa para a gente. Não é sobre isso. É sobre o tom. Eu estou dizendo bem o orgânico mesmo, não estou nem falando de interpretação. As minhas células receptoras, elas foram recebendo esse vermelho ao longo dos meus 48 anos. Novinha. Isso é diferente para vocês. Nem tanto, olha os cabelos brancos. Quase 49, mas deixa para lá. Isso é diferente para vocês. Né? Vocês têm outra relação com esse tom de vermelho. Então, não dá para a gente dizer que a aprendizagem ela vai ser igual para todo mundo. Porque a atenção é diferente, a percepção é diferente. E aí nós chegamos no outro processo cognitivo, que é a memória. Então, se todo esse passo, se todos esses degraus são individuais, como que a memória vai ser um processo coletivo? Não vai. Ela também é individual. E a memória, gente, ela tem assim, quando a gente fala em circuitaria, circuitos neurais, a gente tem que lembrar daquele processo básico da neurociência, né, que é a sinapse. Então, toda vez que nós temos a construção de um conhecimento, ou qualquer coisa que relacione o sistema nervoso, a gente vai precisar de um processo chamado sinapse. E como eu não vou conseguir explicar agora o que é sinapse, é claro que vocês vão fazer o curso de neurociência, né, professora? Obrigada. Para entender o que é sinapse, fica aí a curiosidade. Mas a sinapse é a explicação para uma coisa que se fala muito hoje, que é plasticidade neural. O que é plasticidade? É a capacidade de fazer e desfazer sinapses. E a sinapse, quer dizer, quando um neurônio se liga ao outro e vai se ligando e vai formando essa rede, a gente chama isso de circuitaria. As nossas circuitarias, elas são também individuais. Quando eu morrer, a minha circuitaria, ou seja, aquilo que eu tenho aqui de conhecimento, morre comigo. Né? Então, cada indivíduo é realmente único nas suas construções, na sua circuitaria. Para fazer essa circuitaria, a gente está fazendo memórias. Então, fazer a circuitaria significa fazer memórias. A memória, ela pode ser dividida em 3 processos, pelo menos. Então, nós temos o primeiro processo. Esse primeiro processo, ele é chamado de aquisição. A pedagogia, né, a psicopedagogia, ela trabalha com a aprendizagem, né, esse nome bonito, as formas de aprendizagem, a neurodidática, mas para a neurociência, a aprendizagem é aquisição, é algo menos romântico. Bem menos romântico, né? Eu acho muito interessante, porque tanto se discute sobre a aprendizagem, e tudo isso é muito relevante, porque tudo que se discute sobre a aprendizagem, do ponto de vista educacional, está relacionado o quê? Com a sensação, a percepção, né? Com essas afetividades, de que forma eu vou afetar o meu sistema nervoso, de que forma eu vou mobilizar os meus músculos, os meus olhos, a minha boca, né? Eu vou criar uma sensação de conforto para quem está me ouvindo. Eu tenho que passar tranquilidade para quem está me ouvindo, um certo vigor, uma certa energia para quem está me ouvindo. Eu tenho que dar a entender que aquilo é interessante, aquilo é importante, é curioso, em diversas fases do desenvolvimento humano, claro. Mas quando a gente chega e fala sobre neurociência, aprendizagem é aquisição, ou seja, é a chegada por essa via toda que eu falei, né, de baixo para cima, de uma informação que vai gerar uma sinapse. Chegou lá, aquisição, aprendizagem.
Será que essa aprendizagem vai virar um circuito? Será que essa aprendizagem vai virar uma memória? Puxa, para virar uma memória, a gente vai precisar do segundo processo da memória, que se chama consolidação. E aí, na consolidação, nós temos um monte de coisa molecular, que eu ia adorar falar para vocês aqui, mas talvez a Bruna ia gostar mais, eu não sei se todo mundo ia gostar tanto quanto, porque é molecular mesmo. O processo de consolidação, quem quiser saber bastante, né, o livro que a professora, ela não colocou um livro, mas ela indicou o nome do autor que eu falei, Ivan Esquerdo. O livro é Memórias, né, Eliette? Memórias. É um deles. Tem muita coisa sobre esses processos moleculares. Então, esses processos moleculares, eles são o quê? Assim, falando de uma forma simples. O impulso nervoso, ele chega e ele vai fazer com que a célula se prepare para tornar um novo impulso do mesmo tipo para que essa célula receba mais facilmente. Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que você você gosta muito de um determinado recheio, né, de um patê, um determinado recheio qualquer, e você tem uma bisnaguinha. Você vai receber uma certa quantidade desse recheio. Mas e se você tiver condições de esticar essa bisnaguinha para um pão de forma? Você aumentou a área, então você consegue receber mais o recheio. Então, se esse estímulo primeiro, aquisição, olha a aprendizagem aí, a importância do valor emocional, do afetar, se esse primeiro impulso for bom, a célula nervosa reage de uma tal forma que ela mobiliza reações moleculares para aumentar a área desse neurônio que recebe a informação. E ele fica lá preparadinho. Quando a informação vier de novo, e às vezes é muito rapidamente, ele tem mais superfície para receber esse recheio. E o que significa ter mais superfície para receber esse recheio? Passar a informação rapidamente. E fazer mais circuitos. E colocar isso para andar. Passar a informação para os outros neurônios, né, Eliette? Para os outros neurônios. E criar caminhos. Criar caminhos. Na neurociência, a gente diz o seguinte, que quando a gente tem a destruição de uma ponte, a gente faz um túnel. Não tem problema. É a plasticidade. Né? Eles vão se reconectando. A aprendizagem ela é contínua, não existe idade para parar de aprender. E nem para começar. Existem as fases de desenvolvimento, é claro. Bom, e aí, então, consolidou. Quer dizer, eu fiz as reações para que esse neurônio se torne mais receptivo. A partir daí, eu tenho agora um processo que é ser capaz de evocar. Ou seja, ser capaz de devolver essa informação de forma eferente. Para falar, para me comunicar, para gesticular, pensar, fazer gestos, escrever. Né? Então, esses também são processos da memória. Interpretar texto, resolver questão, solucionar problemas, fazer continha. Exatamente. Né? E quanto mais complexa é a nossa circuitaria, mais fácil vai sendo retirar informações de lugares diferentes para uma mesma finalidade. Que é o que o professor quer. Que é o que o professor quer, exatamente. E a questão, né, do reforço que foi tão assim colocado um certo preconceito com essas questões de repetir, né, como se o decorar fosse o grande vilão da coisa, mas o repetir de formas diferentes é super importante, porque a gente faz um processo chamado reconsolidação. Eu posso consolidar mais, eu posso consolidar de outra forma. Exato.
e assim, aprender de formas diferentes. E mais uma coisinha que eu queria falar sobre o afetar. Quando uma aprendizagem, mesmo do ponto de vista de toda a aprendizagem pedagógica ou do ponto de vista da aquisição, quando a aprendizagem ela vem com uma carga emocional que afeta, aí eu vou dizer assim, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Quando ela afeta, ela gera esse processo de consolidação, mas ela também gera um fenômeno chamado epigenética. Lá está eu falando de genética, né? Não tem jeito. Ainda bem, né? E essa epigenética, ela envolve modificações no material genético que facilitam a consolidação, esse aumento de área, ou dificultam a consolidação. Entende? Então, às vezes, aquela coisa do eu não consigo aprender tal coisa esteja muito relacionada com aquilo que a gente esqueceu, vamos lembrar, né? Somos o que lembramos e o que esquecemos, mas que está nos afetando até hoje. E aí o professor tem que ter o milagre, né? E é muito difícil, de entender isso e trazer à tona essa dificuldade, né? Regredir muito esse processo para depois construir. Às vezes isso não dá para ser feito numa sala com 30 alunos, por isso que é tão importante, né, o papel de um neurocientista, eu não sei se a gente pode chamar de neurocientista, mas de um neuropedagogo. Em neurociência na educação, no nosso caso, né? Talvez, né? E que possa estudar com profundidade, possa atender seus alunos para fazer esse processo, para descobrir onde está esse ponto ambiental, né, esse fator que afetou de forma não negativa. Porque o que é legal da epigenética é que ela está lá, é um marcador que está lá dificultando uma consolidação, mas ele pode ser retirado. Desde que algo afete de forma tão contundente quanto afetou inicialmente. Posso dar um exemplo? Claro. Aí você me fala se eu estou errada, porque como eu sou psicopedagoga e eu trabalhei quase 18 anos itinerante em escola mesmo, institucional, de maternal a 9º ano, por exemplo, às vezes o professor ele não sabe o que fazer. Ele já tentou de tudo, mas ele não sabe o que fazer, porque a formação dele tem um limite. Então, ele chega para o psicopedagogo e fala assim, Liette, eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho pasta, eu tenho atividade diferenciada, já fiz com jogos, já fiz com lúdicos. Eu tenho até um portfólio, você quer ver? E é verdade, está lá. É verdade. Mas, junto com isso, o aluno ouviu. Vou pegar você aqui. Marta. Pode ser feito com... Eliette, ela perguntou. Daqui a pouco eu te pego, Marta. Vou pegar. Marta, a Pro faz de tudo para você, Marta. A Pro já fez desenho, a Pro já deu jogos, a Pro já fez atividades diferenciadas para você. Olha, mas Marta, você só erra, Marta, você não aprende. Não é um fator negativo? É essa carga emocional. Porque ela fala que essa carga emocional ambiental não é do nada, é de um ambiente cultural, de relações entre dois atores específicos, professor e aluno, né, Eliette? Sim. Professor e aluno. Então, aí você também tem essa questão de olhar como é que você está afetando essa criança. E às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe. Lembrando sempre da subjetividade. Às vezes o professor, ele é impecável. Impecável. Mas ele não sabe que ele está afetando negativamente, porque a construção daquele aluno, da história de vida daquele aluno, tem alguma coisa que está batendo de uma forma negativa.
É claro que quando o professor tem conhecimento, tem sensibilidade, estuda e conhece as vias, né, e tem bastante prazer no que faz, é mais difícil isso ser tão agressivo, né, tão duro. Porque o professor, ele é a própria paixão, né, Eliette? A própria motivação. Ele exala curiosidade e interesse. Isso está no professor. Né? Sim. Juntamente com o conhecimento. Isso, mas também não tem muito como ser diferente. A gente precisa ter esse papel, né? Deixa eu falar, assim, o processo, ele pode ser feito... Marta, ele pode ser feito com qualquer pessoa, de qualquer idade. Qualquer idade. Tá? Uma área interessante da neurociência aplicada à educação é a neurociência na gerontologia. Né? Quem faz... Nossa, tem coisas maravilhosas para você trabalhar com pessoas não com 30 anos, mais velhas do que 30 anos. Tem algumas coisas que são difíceis, né? Que é a resistência, às vezes o tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muita dificuldade com línguas, né? Língua portuguesa, língua inglesa, língua qualquer, línguas. É claro que eu já descobri que isso tem uma relação de algum lugar do meu passado, que tem uma relação com a minha educação. Eu não sei, eu não consigo lembrar, mas é nítido para mim. Então, quando alguém vai me ensinar, eu preciso aprender espanhol por conta de trabalho, é muita dificuldade, eu já começo a entrar em pânico. Entende? Então, eu tenho uma resistência. Mas isso eu tenho hoje, eu tinha com 20. Né? Eu tinha antes de 20. Entende? Às vezes, o tempo que a gente tem para se dedicar para alguma coisa também é menor. Então, com a idade, tem esses fatores. Então, é diferente, mas a plasticidade, ela existe em qualquer idade, tá bom? E a Michele perguntou como a neurociência ajuda na aprendizagem de crianças especiais e autistas. Puxa, ajuda completamente. Né? Porque ela te explica por que é, né? Autista, por que é ADI, né? Ela te explica isso. Para começar, com a neurociência a gente vai entender o porquê que o cérebro dessas pessoas são chamados de não típicos, né? O que tem a mais, o que tem a menos. A gente vai entender um processo chamado de apoptose, que é um processo apoptose, ela tem um nome mais popular, que é poda neural. Popular no jargão de quem estuda neurociência. No jargão, da neurociência. Poda neural. Poda como se fosse a podinha de plantas, né? Que você faz Na adolescência, por exemplo, o cérebro passa por um grande período de poda neural, de remodelamento. Mas, tecnicamente, isso se chama apoptose, que é morte programada da célula. E os autistas têm excesso desse processo em regiões do cérebro. Mas, além disso, né, além de entender melhor como é o cérebro das crianças, das pessoas, a neurociência ela também começa a nos dar ferramenta de como trabalhar. Como trabalhar para melhor aquisição, né? Para afetar de uma forma mais poderosa. A Marta fez uma pergunta e eu estou respondendo. A psicopedagogia auxilia quando essa negatividade vem dos pais. É complexo isso. Sim, sim. É complexo, né? Porque a professora Eliette, quando ela fala de vários pontos de vista. Veja, eu fiz uma perguntinha de função cognitiva e fases de memória. Ela já mostrou um processo inteiro, que é assim que ela pensa. Isso que é assim que ela pensa, ela vê nessa amplitude, né? Mas não tem uma resposta, gente. O que tem é assim, você vai ter determinados conhecimentos, que essa coisa que ela falou da apoptose é no autista. Quem foi que perguntou do autista aí? A Michele. Não é no autista? A apoptose, ela acontece em todos nós. Sim, mas o autista, ele não tem, né? Tem, às vezes, em excesso.
E aí tá em excesso, poda muito o neurônio, está faltando alguma coisa. Mas ele é mais complexo, né? Porque ele tem a questão é um global na comunicação, no desenvolvimento da integração sensorial, ele não consegue se comunicar e isso impede que ele faça a interação que qualquer pessoa faz. É como se tivesse um escudo, né? Que são os espectros. Sim. Então, às vezes a gente quer, principalmente para a escola, a gente quer uma resposta que resolve, Liette. Sim. Não existe. E muitas vezes, nesse caso da relação com os pais, que acontece em 99,99% das vezes, porque nós somos tudo dos nossos pais, gente. Quem já me ouviu falando, eu sempre cito esse exemplo. Quando a gente nasce, a gente não tem sentimento, né? Nós não temos sentimento. O sentimento ele é traduzido pelo cuidador, seja a mãe, geralmente a mãe, mas pode ser o pai, né? Pode ser a avó, essas novas configurações todas. Mas nós temos um sentimento auxiliar. E daí começa, porque esse sentimento auxiliar, no começo da nossa vida, ele é tudo. Ele é absolutamente tudo. E depois esse sentimento ele vai se afastando, né? E vai dando independência àquele indivíduo que vai... Por que isso? Porque os nossos neurônios, eles estão lá, a partir do momento que a gente nasce, mas as sinapses não. Então, a gente tem aquelas funções, como a professora disse, as funções basais, a gente respira, bebe, sente fome, a gente já tem as emoções, mas não consegue traduzir nada. Essa história do bebê tá feliz, o bebê tá triste, o bebê não tá nada. É uma interpretação que a gente faz. Sim. E o bebê responde ou tátil, ou auditivamente, ou paladar. É assim que ele responde. Mas quem dá a interpretação é nós. Exato. É respirar, é fome, é coração bater, beber, né? E o sistema límbico. Então, ele está vivo, as coisas afetam o bebê, mas ele está criando ainda as redes neurais. Ele não está ainda... Aí, olha só, então a relação é muito paterna. Aí esse cuidador, ele vai se afastando, né? Porque a circuitaria daquele indivíduo vai se desenvolvendo. Mas ela vai se desenvolvendo ainda, aquele cuidador está aqui. Né? E as coisas que... isso é muito complexo, né? Porque tem uma série de desejos, ele vai tendo que deixar esses desejos de lado. Posso fazer um parênteses? Nós Claro. estamos quase se esgotando aqui. Sim. Eu e a Eliette precisa de 1h30 de webinar. Quem dá aula... Eu não fiz o que prometi, né? Nem eu. Quem dá aula sabe. Anomia, heteronomia. Quanto mais eu vou ficando independente, mais eu quero fazer sozinho, mas ainda preciso do olhar do adulto. E a autonomia. Eu não preciso do olhar do adulto. Eu quero ser o próprio adulto. Não é isso? Em síntese. Sim, mas estou cheia de nãos que recebi, porque são necessários para viver em sociedade. Sim. Só que esses nãos, eles também são percebidos de forma singular. Então, não tem como dissociar dos pais. Professora, muito obrigada. Eu sei que a gente tem agora... Muito obrigada, gente, eu falei demais, eu acho. Muito obrigada. Não, eu acho que você não falou demais. Vocês acham que ela falou demais? Eu não acho que ela falou demais. Eu adoro ela. Primeira mensagem não lida? Cadê? Não, precisa de umas 3 horas, né, Marta? Eu também acho. Gente, na realidade, o que a gente buscou? Nós temos
um grande público, uma grande demanda, principalmente no curso EAD. A opção do curso EAD, hoje, é uma opção muito grande, mas no presencial também. Tem gente, isso depende do perfil do aluno, né? EAD, eu me organizo, eu que decido os dias que eu vou ter aula, os dias que eu vou estudar. O presencial, não, ó, eu preciso ter aqueles dias lá, que eu tenho que ir lá, que eu sei que eu tenho que ir lá, né? Mas o que acontece? Nós temos, no curso, tanto pedagogos, como fonoaudiólogos, como psicólogos, designers instrucionais, gente que trabalha com serviço social, que são aqueles que fogem um pouco, né? Enfermagem, mas por quê? Por causa desse gancho com a educação e psicopedagogos. A Elaine, ela é psicopedagoga, a Marta está fazendo, né, psicopedagogia daqui, a Elaine e está fazendo neurociência para complementar a psicopedagogia. Então, na realidade, quando a gente fala em diálogo entre fronteiras, o meu perfil é EAD. O que a gente está querendo dizer é assim, você que está aqui, você tem um curso que te oferece isso. Né? Você tem um curso que é voltado para escolarização, você tem apresentação de deficiência intelectual, síndrome de Down, Prader-Willi, TEA, né? Os cursos, tanto presencial como EAD, a diferença é a estrutura, a modalidade, né? Você tem essas disciplinas que falam das didáticas, melhores didáticas para o cérebro. Você vai ter a professora Eliette também como tutora na EAD e como professora no presencial. Tem disciplinas que vão falar da aquisição das funções cognitivas, desse processo de construção, os sistemas de integração sensorial, das memórias. Ou seja, essa webinar, na realidade, está mais para dizer para vocês que, olha, você tem um curso, se você quiser, que é voltado para um diálogo em neurociência e aprendizagem escolar, onde você vai ter condição de construir esse diálogo, ampliar e solidificar a sua formação e ter um olhar crítico mesmo, né? Para poder falar, deixa eu pegar um nome aqui, Clarice. Será que isso está bom ou você pode melhorar? Marta, vou falar aqui. Marta, você fez isso com o seu aluno, mas e se? É isso, gente, o curso oferece isso para vocês, não importa qual seja a modalidade. Bruna, nós temos 3 minutos. Eu vi a Bruna falando aqui, nós já chegamos a 40 minutos de palestra, mas nós duas somos duas boca mole, a gente gosta de falar, Bruna. E quando começa, ela é professora, ela dá aula, entendeu? E assim, quando a gente começa a falar, gente, ó, nós temos 2 minutos, né? Bruna, deixa eu perguntar, esses alunos, as pessoas, esse público que participou aqui, que a gente gostou, eles vão ter acesso ao meu e-mail, por exemplo? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser saber, sei lá, ainda temos 10 minutos? Não, é 20h58. Vai terminar 8h10, é isso? Temos 2 minutos, não termina às 20? É isso que eu estou pensando. Professora, eu não sei também se
Pode falar. Não sei se a gente pode indicar também, às vezes, redes sociais, porque aí, se precisar do seu e-mail, a gente pode passar, né? Se não puder disponibilizar aqui. Eu vou colocar o meu e-mail, então, para vocês, só para vocês saberem. Vocês viram a Elaine perguntando do livro de memórias. A turma da EAD e a turma do presencial, nós temos um grupo específico para o nosso alunado. Esse grupo é no LinkedIn, é um grupo onde eu, a cada um mês e pouco, posto materiais, posto artigo, posto livros. Eu postei do Ivan Esquerda, sem um link para fazer download. Que coisa horrorosa, né? Mas coloquei lá, justo quando ele morreu de Covid, ele trabalhava na PUC do Rio Grande do Sul, atuante, o cara é bárbaro, nossa senhora, o cara é bárbaro, ele é poético, ele é técnico, neurocientista, mas ele tem paixão, né, Eliette? Fala se eu estou mentindo. Não, a escrita dele, você vê a paixão dele. Nossa... E essa frase dele, para mim, ela é tão profunda. Ele conseguiu resumir numa frase a neurociência e a psicanálise, né? Somos o que lembramos e o que esquecemos. Isso realmente... Olha, turma, esse mrodrigues12@prof.unisa.br é o meu e-mail da coordenação do curso. A palestra vai ficar disponível no YouTube para quem quiser ouvir ou para quem quiser indicar para outros. A Bruna do Marketing é 10, já colocou até o link. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida ou não entrarem no site da Unisa e não conseguirem localizar cursos, pós-graduação, presencial, EAD, tem que pegar a especialização, a navegação, né? Vocês escrevam para mim, coloquem o que vocês quiserem. Elaine não vai esquecer de escrever para mim, para eu te dar o e-mail pessoal da professora Eliette, que você quer. E aí eu coloquei também aí no Instagram o meu acesso, tá bom? Quem quiser também. Sim. A gente pode fazer essa comunicação. No grupo de LinkedIn, ele é exclusivo para os alunos de neurociência. Que meleca, né? Que meleca. É que isso está no nosso contrato. Marta, você faz o seguinte, você é aluna da Unisa, então você já tem o meu e-mail, você me escreve com o seu nome completo e o seu RA, eu peço uma solicitaçãozinha assim, não, ela está fazendo psicopedagogia, participou da webinar, e eu consigo esse ok. Daqui a 4 anos eu tenho acesso. Ah, você está fazendo bacharelado, Marta? Ah, legal! Olha, a Bruna, a Marta está fazendo bacharelado. Nossa, olha, que legal. Então, eu estou dando aula para você agora, neurociência, cognição e aprendizagem. Eu fiz o conteúdo, Eliette, lembra que eu te contei? Sim. Abrir apoio para a professora. Então, os alunos da Unisa que têm o RA, eu posso fazer um Deris Moncron lá, falar com a nossa gerente geral? Pode, não faz mal, mas você tem o RA. Você tem seu RA, Clarice? Não tem problema nenhum. Manda para mim, escreve no meu e-mail e depois a gente vê. Senão nós vamos ficar aqui tapeando, tricotando o tempo todo. Nossa, Bruna, obrigada por você ter colocado. Olha, a Bruna colocou o link direto. Vocês aqui têm o meu e-mail, vocês têm o link do YouTube. A professora Eliette deu o Instagram dela. Nossa, isso é muito legal mesmo. Perguntar, vocês têm mais alguma questão?
Bruna, nós podemos terminar? Como é que é? Nós já terminamos ou tá gravando ainda? Não tá mais? Vamos terminar? Como é que fica? Cadê a Bruna? Pode finalizar. Pode finalizar? Bom, eu só quero, antes de finalizar, agradecer novamente a todos, todas, todos, todes, todo mundo que assistiu. Agradecer a Unisa pela oportunidade e agradecer à professora Marli pelo convite, pela parceria. Muito obrigada, sempre um prazer. Eu adoro você, Eliette. Obrigada por ser nossa companheira, obrigada por estar aqui. Ela é apaixonante, ela traz cada vídeo de autismo, de Alzheimer presencial, né? Presencial, né? Cada vídeo que vocês choram, e ela explica tudo o que está acontecendo. Tudo. Com as moléculazinhas e tudo. E olha, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, se inscreveram e nos ouviram. Um abraço para vocês. Me inscrevam, quem quiser, eu estou à disposição. Entra no Instagram da professora Eliette e nós estamos à disposição. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada. Marta, você vai adorar esse curso. Obrigada, Elaine. Bruna, obrigada pelo seu apoio, obrigada por você estar aqui, obrigada pela equipe, tá? Pela equipe de marketing, por tudo que vocês fizeram e auxiliaram a gente para a gente poder entrar aqui e não dar vexame, né? Mexendo na ferramenta, né, Eliette? Sim, com certeza. A realidade é a realidade, gente. Ó, obrigada. Ó, ela colocou aqui em cima, ó, é @Eliette Pardono, tá lá, o Instagram dela. Meu nome mesmo. Que você perguntou. Um beijo, um abraço e tudo de bom. Fiquem com Deus. Nós vamos